Olá, gente boa! Estamos iniciando mais um Ponto de Encontro. Ao meu lado na bancada, o jornalista Eric Dias. E o convidado é o presidente nacional do Cidadania. Foi deputado estadual em Pernambuco, candidato a prefeito de Olinda, candidato a prefeito de Recife, deputado federal por várias legislaturas, senador da República. Depois transferiu-se para São Paulo e foi eleito deputado federal por 2 vezes. Atualmente, ele está na liderança do Cidadania e da federação com o PSDB. Os partidos Cidadania com o PSDB se juntaram e fizeram a federação na nova legislação brasileira. Roberto é protagonista da vida pública nacional há 50 anos, ou mais de 50 anos. E vamos falar sobre a sua história, sua vida, o seu posicionamento político, o início de sua carreira e, claro, que a atual conjuntura. O Brasil passa por um momento de muita complexidade e muita perplexidade, os movimentos políticos radicalizados, e o Cidadania participa de uma forma a propor ao Brasil uma nova via, a chamada terceira via, o candidato alternativo, do campo democrático. Ainda não tem uma definição absoluta do que a sociedade reconhece como sendo, mas apresenta uma candidatura junto com o PSDB, o MDB e agora o Podemos, da candidata Simone Tebet, senadora da República, uma excelente senadora. Vamos discutir sobre todos esses assuntos. E, Roberto, seja bem-vindo ao nosso podcast, Ponto de Encontro. Eu vou passar a palavra ao jornalista Eric Dias para lhe cumprimentar e aí vamos iniciar o nosso bate-papo. Não é bem uma entrevista, é um bate-papo sobre as coisas que acontecem na política, na economia, na vida, na filosofia. A gente aqui vai caminhando, conversando e apresentando isso para a população do Rio Grande do Norte e do Brasil. Vai lá, meu amigo Eric. Bom dia, Vober. Bom dia, deputado Roberto Freire. É uma satisfação muito grande, Vober, estar aqui hoje participando desse bate-papo, como você bem colocou. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui hoje sobre política, revisitar a nossa história e a história da nossa jovem democracia, já que o nosso colega hoje aqui, o presidente do Cidadania, o deputado federal, foi um dos que participou da retomada da democracia, lutou naquele período mais difícil do nosso país pela redemocratização, foi constituído. Então, eu tenho certeza que eu estou numa conversa hoje aqui que eu vou ouvir muito, falar pouco e aprender um bocado. Roberto, vamos começar assim. Como foi o início da sua atividade política? Foi nos grêmios secundários ou foi a partir da Universidade Federal? Olha, primeiro, aí é uma satisfação estar com vocês hoje aí. Falar aí para os nossos conterrâneos do Nordeste, os potiguares, essa bela cidade de Natal, a partir da cidade de Natal. Olha, eu comecei sem ter nenhuma origem vinculada à atividade política. Ao contrário, meu pai era muito avesso à política, embora depois eu tenha percebido que ele tinha sido antigetulista, talvez formado no Estado Novo, que é quando ele teve o seu período de homem maduro, vamos assim chamar pela idade, votava e depois, tudo um pouco depois, porque na época que isso acontecia, essas coisas passavam, como passou, por exemplo, a morte, o suicídio de Getúlio Vargas. Eu estava interno num colégio em Garanhuns, então me lembro porque, menino, achei que não tinha sido tão ruim, porque voltei para o Recife pelos feriados que ocorreram em função do suicídio, daquele trauma político. Mas meu pai votava, eu acho que na UDN, era um pouco assim, brigadeiro,
em Pernambuco, João Cleófas, contra Agamenon, era vamos chamar assim, um liberal. E um dado interessante, porque nós do Nordeste, depois vinha entender um pouco isso, nós tínhamos a UDN, e não foi por acaso que em 64 a maioria dos governadores do Nordeste ou eram de esquerda ou da UDN em alianças, porque era urbano, ou seja, desvinculava-se dos coronéis do interior. Então, era uma política mais avançada, vamos dizer, porque urbana, num país que se industrializava, e, nesse sentido, tinha essa contradição e eu não sei dizer se meu pai, por conta disso, era um pouco mais avançado ou menos avançado, progressista ou não. Mas, de qualquer forma, ele, quando ingressei no Partido Comunista, ele aceitou razoavelmente. Minha mãe, muito preocupada, porque era muito católica. Mas como eu entrei nisso, foi mais em função de amigos que conheci jogando basquete. E já tinham alguns universitários, eu ainda não era juvenil, mas o time adulto do esporte tinha alguns universitários, e alguns deles já mais ou menos vinculados à luta política e com tendências de esquerda. E com esses eu fiz mais amizade, e tinha um dos meus amigos, da minha idade, que era filho de um socialista expressivo e um intelectual importante em Pernambuco, Antônio Baltar. O filho dele, Abelardo, jogava comigo, era meu amigo, começamos a fazer farras, inclusive juntos, e ele tinha, em função dessa influência do pai, essa posição mais à esquerda. Mas, efetivamente, eu comecei a me interessar muito por política quando entrei na Faculdade de Direito. E já entrei, um desses amigos que eu conheci era Jarbas de Holanda, que era um célebre jovem comunista do Recife, e ficamos amigos, e isso daí me condicionou a entrar na faculdade e já procurar o PCB. Já que entrei e já comecei a militar no partido, e estou no partido e nas suas mudanças até hoje aqui, depois de quantos anos? Isso é longínquo ano do século passado, 1962. Então, desde lá, eu estou nesse velho partido, nas suas mudanças, com um grande período, junto ao MDB, fundador do MDB, em 65, Juventude Comunista, na Faculdade de Direito, e fui um dos assinantes lá em Pernambuco da criação do MDB, até porque o PCB foi, naquele momento, talvez um dos únicos partidos, o PSB também, mas era sem maior expressão naquele momento, a não ser em alguns estados, mas foi o PCB o único partido que, naquele momento, decidiu fazer uma luta política democrática, e não veleidades que começaram a ser colocadas de que isso não tinha nenhum sentido, a Revolução Cubana já com certa influência, e essa ideia que no começo parecia muito romântica, levou muitos jovens e muitos movimentos da esquerda para essa alternativa na luta armada, né? A luta armada, exatamente. E isso a gente foi encaminhando-se para a luta democrática dentro do MDB. Me lembro que naquela época se dizia, naquela época não, um pouco depois, mas se dizia que o MDB havia sido criado para ser o sim, a arena, o sim senhor, da reverência à ditadura. E a gente conseguiu transformar o sim no não, e foi o grande instrumento que derrotou a ditadura e reconquistou. Depois de longos e tenebrosos anos, alguma tragédia de aventura, que a aventura propiciou, aventura do ponto de vista de um encaminhamento equivocado,
de perdas de amplos setores da juventude brasileira que se entusiasmaram com aquilo, e não foi só no Brasil, só para a gente não pensar que aquilo dali não foi algo, eu diria, mundial, uma grande disputa que toda revolução vitoriosa provoca. E o socialismo em Cuba provocou, todo mundo imaginava que aquele caminho cubano poderia se concretizar em outros países da América Latina, e foi um desastre completo, porque a juventude latino-americana que ingressou nessa via da guerrilha, da insurreição, e isso levou a grandes tragédias em alguns países, a Argentina e o Chile, que inclusive tinha uma grande tradição democrática, também sofreu esse impacto. Para não falar da Colômbia, do Peru, das várias guerrilhas que aconteceram na América Latina naquele período. Até no Uruguai. O problema do Uruguai era que precisavam descobrir uma serra maestra lá e não tinha, né? Tudo pampa, tem alguns pequenos tudo na planície, alguns morrinhos. É tudo uma grande planície. Mas até lá. E mais, porque é pior disso. Surgiu daqui do Brasil, com Marighella, essa ideia de uma guerrilha urbana, né? Então, eu não sei como era possível fazer isso, mas depois que o livrinho, não, quase um artigo do Regis Debray provocou a guerra de guerrilha, provocou uma intensa mobilização de pessoas estudando e imaginando que aquilo dali tinha algum sentido, alguma possibilidade e alguma eficácia do ponto de vista da luta contra regimes ditatoriais e a favor de um processo revolucionário. Bom, eu comecei aí. Em 72, aí, me desculpe, já que vocês disseram que não iam falar muito, me deram as dicas, e eu já sou de falar muito, então... Em 72 aí foi candidato a prefeito de Olinda, não foi? Foi. Aí, e esse é um dado interessante, porque como éramos do MDB, em 1970... E você já membro efetivo do Partidão, já membro efetivo do PCB. Sim, era do PCB e fomos fundar o MDB na luta contra o regime democrático, contra o regime ditatorial, a luta democrática. E, nesse sentido, 1970, o milagre brasileiro, o recrudescimento da ditadura a partir dos movimentos que 68 tivemos no mundo todo, também não foi só no Brasil. O Brasil associou essa movimentação da juventude com a luta também contra o regime militar. Mas isso foi o Maio francês, e em cada lugar com a conjuntura local. Na Tchecoslováquia tivemos lá a Primavera de Praga, e também foi depois reprimida. 68 foi um ano de tremenda mobilização da juventude em função de grandes mudanças que começavam a ocorrer no próprio modo de produção. Ali entra concretamente a questão da ciência, do conhecimento como base de uma nova economia que começava a surgir dali. Sabe, os primeiros computadores com aplicação maior, toda uma juventude com base em ciência, em conhecimento, mudando relações de trabalho. Ali é o início de muita coisa. Toda aquela movimentação tinha a ver com isso. E em cada país com a conjuntura local. Aqui no Brasil, na luta contra a ditadura. E naquele momento, depois o ato institucional número 5, a oposição passou por um período de extrema dificuldade, com essa tendência da luta armada, da certa juventude, na universidade, uma dificuldade de trabalho legal, porque o romantismo falava bem mais alto, e naquele momento, dentro do MDB, por conta, inclusive, do recrudescimento do regime, do êxito do ponto de vista econômico, houve ali um crescimento importante, chamaram período do milagre econômico, que era a época do Médici. Naquele momento, o MDB partiu para setores mais à esquerda,
para a política da autodissolução. Me lembro bem disso. E nós, do PCB, fomos contra aquele movimento, e por conta disso, sobraram poucos, aquela crise, e lá fui eu e Marco Freire, que era uma liderança emergente em Pernambuco, me chamou para ser candidato a prefeito de Olinda. Transferi o título para Olinda, né? E fiz com antecedência, não inventei morar em hotel, nada disso. Aquilo já tinha naquela época o chamado domicílio eleitoral, que isso daí é criação da ditadura, não tem nenhum sentido no Brasil, mas continua aí. Mas eu estou só dizendo, me mudei para Olinda com mais de um ano de antecedência e saí candidato. Aquilo foi uma forma de nós reagirmos a esse movimento interno por conta do resultado, inclusive eleitoral, que o MDB quase que desaparecia. Foi uma derrota fragorosa que nós sofremos em 1970. Mas nessa eleição em Olinda, existia sublegenda, se eu não me engano, eram 3 por cada partido. Mas você foi o mais votado, não foi? Mesmo assim, perdeu a eleição. Perdi pela soma. Eram 2 candidatos da Arena e somaram os votos e eu perdi por 1.000 e poucos votos. Foi uma diferença pequena, porque era o segundo maior colégio eleitoral de Pernambuco, e naquela época era a principal eleição no estado, porque as capitais não tinham eleições para a prefeitura, né? Eram prefeitos nomeados pelos governadores em algumas cidades que eram consideradas de segurança nacional pela ditadura, pelos próprios ditadores. Então, era momento, havia um simulacro de eleição que não era livre, mas, de qualquer forma, era um momento em que você tinha certa capacidade de falar com a população e veja, o irônico, foi em pleno período ditatorial que a gente criou a propaganda eleitoral gratuita na televisão. Quer dizer, que foi no Brasil, surgiu aí. São certas contradições de um regime ditatorial muito assemelhado, por exemplo, com o que se faz na Venezuela. É interessante a gente não perder essa noção. Era um regime ditatorial, por quê? Porque na hora que acordasse de mau humor, poderia baixar um mato, fechar o Congresso, caçar ministros do Supremo, caçar deputado a qualquer hora, total controle de mudar as regras, se preciso, uma nova Constituição, como fizeram, otorgando uma Constituição, tudo isso. Era uma ditadura, embora não tivéssemos aquilo que ocorreu no Chile, na Argentina, no Uruguai, que a ditadura fechou o Congresso durante todo o período e proibiu todos os partidos, e não como era a regra no Brasil, a colocação de clandestinidade, de ilegalidade para nós do Partido Comunista Brasileiro. E eu fui candidato a prefeito de Olinda. Perdia nessa sublegenda. 2 anos depois, fui candidato a deputado estadual e aí iniciei esses longos, mais de 40 anos de mandatos sucessivos, lá em Pernambuco, chegando ao Senado. Fui constituinte, olha, o Eric falou aí, esse talvez foi o grande momento dessa minha longa carreira de mandatos políticos. Esse foi talvez o grande momento, quando algumas pessoas dizem, mas o que você fez, isso é muito comum nos bolsonaristas. Está há mais de 40 anos aí e nunca fez nada. Eu costumo dizer, olha, podia não ter feito nada, eu fiz muita coisa, mas só ter participado da elaboração da Constituição, que está aí vigente, a Constituição Cidadã, e não foi com participação sem nenhuma expressão, não. Era líder do partido pequeno, mas com grande influência, e isso é motivo de muito orgulho para mim, e é talvez o meu ponto culminante. Chegando próximo, é também a honra de ter sido candidato a presidente da República em 1989, pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, que isso também é algo que honra o meu passado.
as pessoas falam porque saiu do partido. Não, não saímos do partido. Mudamos o partido pela necessidade da derrota histórica, mas esse meu passado é um passado que muito me honra. Não tem que mudar em nada se cometi erro, e eu quero dizer que não, em política não tenho arrependimento, até porque isso serve para quem peca ou quem tem religião. Como não tenho, eu digo, posso ter cometido erros, devo ter cometido, e o partido pode ter cometido até maiores, mas tem presença, e uma presença digna na história brasileira. Com isso, eu abro a palavra para vocês. Nosso Eric quer perguntar uma coisa. Deputado, voltando ainda um pouco esse período lá do... Ô, Eric, bota o microfone um pouco mais junto, que tá muito baixo. Tá melhor agora? Melhorou? Melhorou e muito. Pronto, vamos lá. Eu estava falando, voltando um pouco desse início, e eu acho que é uma pergunta que faz um sentido, porque é um perfil que eu percebo que acompanhou toda a sua carreira política. Mas eu queria perguntar, em qual momento o senhor era do Partido Comunista, mas em algum momento houve ali um entendimento de que aquela política radical que se pretendia fazer do enfrentamento a todo custo, da luta armada, não teria o êxito que aquelas pessoas esperavam. E o senhor, juntamente com outros nomes importantes da nossa política, entenderam que o caminho não era aquele, que o caminho era tentar um caminho mais para o diálogo, e saíram do partido. Qual foi o momento que vocês entenderam que esse caminho do enfrentamento puro e simples não resolveria o problema do Brasil naquela época, e que para a gente sair do regime ditatorial, a gente teria sim que construir um diálogo também com quem estava no poder? Olha, eu não diria que foi de imediato esse processo de encaminhamento de luta armada por alguns grupos. No primeiro momento, por exemplo, a AP, que era muito forte, a Ação Popular, era muito forte no movimento universitário, eles iniciaram uma luta política, inclusive contra nós do PCB, do voto nulo. Eles começaram quando tivemos as primeiras eleições inclusive ainda com o ordenamento jurídico dos partidos que existiam, o DN, PTB, e teve eleições em pelo menos 5 governos de estados no país. Naquela época não tinha essa de um único dia ter eleições gerais, nacionais e outras administrativas municipais. Não tinham esses 2 dias apenas. Você tinha eleições em anos diversos, dependendo de cada estado, os seus quatriênios. Então, em 65, tivemos eleição no Rio de Janeiro, tivemos na Paraíba, Goiás, Minas Gerais, e teve algum outro, não me lembro. Mas não sei se Rio Grande do Norte. Não, talvez Paraíba. Não, em 65 houve eleição aqui no Rio Grande do Norte também. Pronto. Então, foi eleito Monsenhor Valfredo Gugel. Pronto, exatamente. Foi Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a ditadura sofreu derrota. Ganhou aqui no Nordeste. Em Goiás perdeu, em Minas perdeu e no Rio de Janeiro perdeu. Me lembro bem disso. E nós participamos ativamente, inclusive lançando no Rio de Janeiro o Marechal Henrique Teixeira Lott. Aí o governo inventa, através de um ato institucional, de que tinha que ter domicílio, para impedir a candidatura do Lott. Surge esse domicílio eleitoral exatamente nesse episódio da candidatura do Lott. Então a gente aí foi para um outro que havia sido ministro de João Goulart, ministro dos Transportes, e aí a ditadura inventou que ex-ministro do governo que foi deposto não poderia ser candidato. Aí saiu, por último, candidatura Negrão de Lima, que foi eleito. Então, são essas várias histórias. Pois bem, naquele momento, começou a AP a dizer que ia para o voto nulo. E não custou muito que a AP saísse um movimento, a chamada AP marxista-leninista,
que começou a radicalizar, e esse setor, que era um setor que bons quadros da juventude na luta universitária, que José Serra era da AP, não era? Quem? Serra era da AP, mas Serra não foi para isso, nem o grupo dele. Foi para isso grupos, por exemplo, que depois entraram no PCdoB. Grande parte do PCdoB hoje tem os seus principais líderes oriundos da AP. Tivemos vários deles. Então, vários desses grandes nomes que tinham na política universitária que foram e caminharam para o PCdoB. E caminharam para já esse processo da luta armada, já imaginando que a saída tinha que ser essa. E tem um episódio, e aí é o episódio que demonstra por que nós ficamos. Nessa época, um pouco antes, tinha havido um encontro em Cuba da OLAS, Organização Latino-Americana, Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS. Todos os partidos comunistas da América Latina foram para esse encontro, vários movimentos que já estavam em processo de luta armada, seja as Farc, lá na Colômbia, não era ainda Farc, mas havia um movimento guerrilheiro que tinha sido morto já nessa época, do padre Camilo Torres, que era ligado ao movimento de libertação, da teologia da libertação, e que deu alguns padres guerrilheiros e movimentos, e isso tudo a ver com essa AP, que era de origem católica também, da juventude católica. O único partido comunista que não foi para OLAS foi o Partido Comunista Brasileiro. Mas Carlos o nosso Prestes Marighella, que era uma dissidência, foi, né? Sim, porque aí começou a haver dissidência. E grande parte dos primeiros movimentos, à exceção de movimento, mas isso já bem mais adiante da guerrilha do Araguaia, ou alguns movimentos que surgiram logo depois do golpe de 64, Serra do Caparaó, era mais ligado a Brizola, a setores radicalizados que foram expulsos das Forças Armadas. Foi coisa pequena e momentânea, isso rapidamente desapareceu, mas isso deixou sementes, germinou a partir dessa organização latino-americana, que dali partiu essa tese de que 1, 2, 3, 4 Vietnãs, dali desaparece Guevara, vai para o Congo, depois volta, vai para a Bolívia. Então, todo esse movimento, o PCB no Brasil era contra esse tipo de enfrentamento dos regimes militares, ou imaginando o processo revolucionário a partir desse tipo de luta. Já estávamos, e aí é um dado importante, já estávamos no partido numa discussão muito forte, que tinha a ver com o eurocomunismo na Itália, na França, na Espanha, movimentos dentro dos partidos comunistas desses países que chamaram eurocomunismo. Já estava em discussão num processo que é a questão democrática, e tem um livrinho aqui no Brasil que foi muito importante, o valor universal da democracia. A democracia como valor universal. Exatamente. Carlos Nelson Coutinho foi quem escreveu. Então, e era do partido, havia um que chamava Partido Comunista Italiano, não, era de Ipanema, no Brasil, porque lá no Rio, muitos intelectuais, Carlos Nelson Coutinho, já falei, Leandro Conder, e vários outros, Werneck Viana, Luiz Werneck Viana, está aí ainda, testemunhando tudo isso. Então, o livro, a revista Presença, todo um intenso debate já dentro do PCB da questão democrática. Essa nossa não ida para a luta armada não foi só porque era considerada aventura, é porque começávamos também a já fazer uma crítica de que o modelo soviético
o que nós pensávamos construir começava a perder o dinamismo, que teve, por exemplo, não vamos esquecer, que teve um momento áureo quando a União Soviética conquistou o espaço na corrida espacial antes dos Estados Unidos. Aquele momento parecia, e Khrushchev lá na União Soviética falava da coexistência pacífica, imaginando no ano 2000, veja, era tão distante naquele momento, e falando que ali talvez superasse os Estados Unidos em termos de produção industrial, de crescimento econômico. Era possível imaginar-se aquilo. Era o período da Revolução Cubana, da rota norte-americana no Vietnã. Então, parecia que o mundo, que vivia num processo chamado de Guerra Fria, de confronto, terrorismo nuclear, uma divisão no mundo. Pois bem, esse processo... Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo tudo, perfeitamente. Mas está meio parado. Não, mas agora tá ouvindo, melhorou. Está ouvindo. Tá bom. Então, esse processo havia, logo depois começou o declínio. E aí começou um processo de discussão em vários países e resultou, inclusive, no Gorbachev, que era a ideia de que ou faz reforma ou isso não tem futuro. E a reforma não foi feita e não teve futuro. Na China fizeram a reforma e estão aí com futuro. E um futuro muito radiante para eles. Não mudaram muito o regime do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico conseguiram um grande feito mundial. Está aí disputando hoje a hegemonia da economia a nível mundial, que hoje caminha para ter o seu grande centro no Oriente, na Ásia, seja a China liderando, junto Japão, Coreia, Índia, são economias hoje com pujança de ser aquilo que os Estados Unidos foi durante muito tempo, durante as guerras, já teve na Europa. Então isso é da vida, e nós estamos vivendo essa transição, e isso nunca é muito pacífico. Ainda bem que não deu nenhuma guerra mundial, mas está, infelizmente, ali dando um sinal na Ucrânia. É quem está sofrendo todos os efeitos desse processo de transição. Hoje, com o neofascismo, em 1939, nessa mudança, a Alemanha tentando ser esse centro, tinha lá o nazismo, o Hitler, a crise do capitalismo em 29. A gente precisa entender o que eu estou querendo aqui passar, falando de muita coisa, é de que o mundo está vivendo já há algum tempo, isso em geração corresponde à nossa vida, mas em termos de história da humanidade não vale nada. Isso como o Oscar Niemeyer dizia, é um grãozinho de areia. Mas para nós um momento de que demora muito, que a gente sofre, mas quando na história você for falar desse nosso tempo, vai falar da Guerra Fria, alguns momentos lá de Guerra Quente, vai falar dos grandes conflitos mundiais, vai falar da queda do Muro de Berlim, e isso dando saltos. É claro, nós estamos, mas para nós é o dia a dia. Então, entender isso é entender esse processo de evolução do pensamento de partidos comunistas que caminharam para o processo democrático como eixo central de uma luta por uma sociedade mais justa. Aconteceu com o Partido Comunista Italiano, aconteceu com o Partido Comunista Brasileiro. Inclusive, os dois fizeram a mudança em Congresso. Não foi com racha, com ruptura, com quase dissolução, como aconteceu em alguns países. Grandes diásporas, grandes rupturas. Não, aqui nós fizemos, houve ruptura, na Itália também, mas ruptura feita em Congresso Nacional. Esse é um dado interessante. Infelizmente, nós não éramos grandes como o Partido Comunista Italiano. Lá eles continuam um grande partido. Hoje, Partido Democrático, nas várias mudanças. A gente hoje é cidadania. E com grandes dificuldades, embora essa eleição de 2002 nos dê, inclusive por conta da federação, por conta da candidatura da Simone Tebet, nos dê condições da gente imaginar que no futuro essa força política, essa nova formação que estamos construindo,
vai ter presença e protagonismo na política brasileira. Pelo menos isso imagina. Não sei se deu para 80 anos e disso quase 60 na política, a gente fica com tanta coisa que tem que ser assim, bem sumário, mas tentando dizer que isso tem uma lógica, isso tem uma linha condutora, isso não é acontecimentos por acaso. É uma vida que foi muito consciente, sabendo qual era a mudança que estava ocorrendo e participando dela. Roberto, mas olhe bem, você salientou aí que nessa transição do chamado socialismo científico, que era liderado no mundo pela União Soviética, não sofreu um processo de mudanças. Ele foi interrompido com a vitória de Gorbachev, ele perdeu a disputa, aparentemente perdeu para um processo que seria de maior abertura ainda do que ele propunha, e terminou, como a gente está vendo hoje, com Putin. E a China não, a China fez a reforma. Mas a reforma da China, como da União Soviética que se extinguiu, foi a derrota do socialismo. O socialismo não deu certo em um terço da humanidade, não deu certo na China, como não dá certo em Cuba, não dá certo na Coreia do Norte. O socialismo, infelizmente, fracassou. Foi um sonho de milhões de pessoas no mundo, fracassou. A China é uma ditadura leninista, de concepção leninista, partidária, de dominação do Estado, mas o sistema lá é um capitalismo que eu não sei nem que tipo de capitalismo é. É um capitalismo com intervenção de Estado. Entender, né? Pois é. Mas ela fez a reforma e é um país rico, embora negando todos os propósitos democráticos, não é? Olha, eu quero dizer que, veja você, eu não chamaria esse novo sistema econômico que nós estamos experimentando já há algum tempo, mas ainda nos seus passos iniciais, de capitalismo. O capitalismo tem alguns fundamentos que começam a não existir nessa nova economia que estão começando a chamar de verde. Que interessante, a Simone Tebet está muito antenada com isso. Ela está falando no seu programa de governo da economia verde. O que isso está significando é de que nós, como lá atrás, na história, com o descobrimento da força motriz a vapor, quando da Revolução Industrial, você mudou o regime e, durante a transição, não se sabia bem se havia mudança. Por quê? Porque você tinha ainda resquícios do sistema passado. Então, isso leva um tempo na história. Então, nós estamos vivendo esse tempo de transição. Você não daqui a pouco, você não precisa ter aquelas grandes equipamentos que eram a base do capitalismo, o capital fixo, aquela economia mais forte que produzia esse capital fixo, e tinha os outros que apenas importavam esses produtos. Então, esse sistema que gerou o mundo do capitalismo industrial, sua grande expansão no século XX, isso está desaparecendo. Hoje é do empreendimento individual, é muito mais o conhecimento, é muito mais a inovação tecnológica com base na ciência, do que o capital fixo. É interessante mudar, de você dizer quem eram as pessoas mais ricas na época em que o capitalismo começou a mudar. Era o Fordismo, eram aqueles que detinham esse capital fixo. Depois, esse sistema começa a ser, hoje, dominado não porque detém isso. E aí, quem são os homens mais ricos? Não vai ser aqueles que detêm capital fixo, é quem detém maior conhecimento. São os homens dos Facebooks, dos startups, de toda essa grande explosão
do conhecimento mudando as nossas relações de trabalho, as nossas instituições. Está mudando o mundo, tornando o mundo cada vez mais pequeno. E se a gente começou a falar sobre isso, chamando de revolução científica e tecnológica. O que a China fez não foi apenas acabar com o capitalismo ou o socialismo. Ela deu um salto. Ela conseguiu, com a sua reforma, sair de uma etapa do socialismo para essa nova etapa. A China está tendo um grande desempenho no setor de tecnologia. Ela está começando a ser um sistema que consegue superar os Estados Unidos, que foi o grande país do capitalismo industrial. Só que os Estados Unidos está tentando mudar e está conseguindo, em parte, até porque é um potencial imenso. A própria Europa tenta se adaptar. Por quê? Porque também tem uma base cultural tremendamente desenvolvida. No capitalismo industrial, educaram sua população, culturalmente avançaram, democraticamente avançaram. O que a China conseguiu fazer era o que Gorbachev imaginou fazer na União Soviética. Não sei, não é igual do ponto de vista das concepções, mas a base era uma base de tentar substituir aquele sistema estatizante por um sistema em que a inovação tecnológica, o empreendedorismo, o conhecimento tivesse força na economia do país. E através da iniciativa privada, né? Não, de tudo, permitir tudo, e junto, fazendo o que a China faz, com a presença muito forte do governo, do Estado, vamos chamar assim. Mas o que era importante entender é que não poderia ter mais aquela estrutura que impedia esse livre desenvolvimento da nova economia, do conhecimento, da inovação. Essa coisa eu vi Gorbachev falando, eu estava lá no Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e Gorbachev foi a primeira vez que eu vi falar em revolução científica e tecnológica. Ele dando como exemplo a ferrovia da União Soviética, que era uma das mais desenvolvidas no pós-guerra. Pois bem, lá na década de 80, começava a mostrar que era obsoleta, frente ao desenvolvimento que aconteceu nas ferrovias do mundo do capitalismo. Expansão, velocidade em tudo. E aquilo era demonstração de que você estava se tornando uma economia incapaz de trazer o conhecimento que você tinha para mandar o Sputnik para o espaço. Você teve todo um desenvolvimento para a máquina de guerra, mas isso não acontecia. Falavam até lá em Moscou, diziam o seguinte: faltou para manteiga, tem para guerra. Então, esse processo, na China, tinha e existia isso. A União Soviética, com Gorbachev, tentou, com a perestroika, mudar estruturas econômicas. O conservadorismo local e do Partido Comunista impediu. E deu um golpe, e com o golpe faltou na União Soviética um Deng Xiaoping. Sim, só que Deng Xiaoping, eu tenho uma tese, de que mal acabou com o partido, com a Revolução Cultural, então o partido não era uma força conservadora, quase não existia, do ponto de vista de organização. Claro, na sociedade tinha toda a força, mas como elite que controlava, retora da sociedade, isso tinha desaparecido com a Revolução Cultural de Mao. Então foi fácil para Shaolin, aí eles juntaram esses nomes, eu não sei, Deng Xiaoping e esse... Deng Xiaoping. E esse começou a fazer. Escapou porque Xu Enlai protegeu ele, que senão Mao tinha matado também. Também. Não, ele estava preso. Era. Mas protegido por Deng Xiaoping, por Xu Enlai. Na cadeia ficou protegido. Ficou protegido na biografia dele, tem, Roberto. Olha, ele está sugerindo aqui. É muito bom assim, conversar com você, e esse assunto é um assunto rico, bom de debater. Dá para fazer outro programa, e nós vamos fazer, claro. Mas nós estamos em época de eleição.
Aqui no Brasil, o negócio está começando a pegar fogo. Daqui a pouco vem televisão, rádio, movimento de rua. Vai começar a campanha agora, né? O Vai cara já começar pode a fazer campanha campanha. agora. E ele tem algumas perguntas a fazer exatamente na sucessão presidencial. A Vamos gente lá. tá vivendo um momento, deputado, no país muito difícil economicamente, como está todo mundo vendo, a gente não tem como esconder, mas também um momento muito difícil das relações interpessoais motivadas por essa polarização entre... eu não vou nem dizer que é entre esquerda e direita, porque eu acho que no Brasil isso ainda se confunde muito e as pessoas ainda têm pouca noção do que seria realmente uma direita e uma esquerda. Mas entre essa questão do Lula e do Bolsonaro, eu vejo o nosso presidente, ele incentivando muito essa questão do confronto, e não só ele, mas outros expoentes dessa linha hoje política que está à frente do Brasil, como o professor Olavo de Carvalho, que ensinava coisas tipo agrida a pessoa que pensa diferente de você, né? O oponente, o comunista, como eles gostam de falar. E aí a gente tem a tentativa de um surgimento de uma candidatura do campo democrático. Eu não gosto nem de chamar de terceira via, porque parece que já é uma coisa que já nasce meio capenga. Mas eu acho que é uma candidatura do campo mais democrático, como a senadora Simone Tebet. É uma política experiente, tem aí 20 anos de atuação política, teve uma participação muito importante agora na CPI da pandemia, e eu acho que isso a projetou para o país e a credenciou a estar concorrendo agora à cadeira de presidente, mas a gente ainda vê que ela está tendo a dificuldade de conseguir, digamos assim, decolar a sua candidatura. Ela está ali 2%, 3%, 1% nas pesquisas, que eu particularmente acho uma pena, porque eu acho que é um excelente nome para quebrar essa briga e essa confusão generalizada que existe entre lulista e bolsonarista. Mas o que é que como que ela vai conseguir, nesses poucos mais aí de 40 dias, mostrar que ela realmente é uma candidata que pode tirar o Brasil dessa situação ruim economicamente falando e também dessas relações? A gente vê coisas hoje de discussões familiares, amigos, que eu tenho 42 anos. Eu peguei um pouco de política do interior aqui no Rio Grande do Norte. Vober sabe, o senhor sabe que no interior a coisa é mais acirrada do que na capital. Não sei se em Pernambuco funcionava assim, mas aqui sempre foi muito. Então eu cheguei a ver meu pai passando meses sem falar com o irmão dele, porque meu pai sempre foi apoiador e eleitor do PMDB, hoje MDB, e meu tio era do DEM, né, que era do Zé Agripino, na época que a gente chamava Bicudo e Bacurau. Meu pai sempre Bacurau, meu tio Bicudo, eles passaram um tempo, uma época sem se falar, mas fazia muito tempo, isso eu era criança, tem 30 anos, 35 anos mais ou menos. E nunca mais eu tinha visto isso. E hoje a gente está voltando a ver. E aí eu acho que a gente, para o país poder voltar a crescer de fato, eu acho que a gente precisa também ter uma paz nessa questão. Como é que a senadora ela vai conseguir viabilizar isso aí? Olha, eu não vi aí, Bacurau e o quê? Bicudo. É o tucano. Bicudo. Assim. Olha, você veja o seguinte, o nosso retrocesso, né? E retrocesso que não é apenas a partir do governo Bolsonaro, enquanto, é verdade, aprofundou-se totalmente pelo obscurantismo, pelo negacionismo, que são expressões próprias de um reacionarismo, né, que beira fascismo, claro. Mas isso vem de algum tempo. Esse retrocesso vem a ponto de você estar hoje no Brasil numa discussão política em que há satanás, há deuses, há candomblé, há tudo
como se isto fosse algo de fundamental importância no século XXI para decidir destinos de uma nação. Isso, evidentemente, aproxima-nos do medievalismo, né? De Idade Média, momento de trevas, né? Satanás, assombrações. Por favor, a demonstração. E aí você vê como algo bem concreto o que você está dizendo. É como se o Brasil fosse uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, onde a disputa política é de bicudos e, bacurau. Então o Brasil vai começar a ser isso, porque o interior maior, as cidades, quando crescem, diminuem essa contradição, essa disputa política. Começa a surgir no meio dos bicudos e bacurais outros que não têm nada a ver com isso, que buscam o que existe fora desse mundo tacanho e pequeno. Isso em Pernambuco tinha, em todo o interior brasileiro, no Nordeste particularmente, mas isso existia. Nas grandes cidades já não mais existia. Pois bem, no pleno século XXI, você está tendo no Brasil bolsonarismo e lulismo. É o bicudo e o bacurau. É verdade. Isso não é possível. Isso é um grave erro, é um retrocesso. E aí eu quero dizer a você que nós temos perspectiva de sairmos desse bicudo e bacurau, dessa luta nós contra eles, que é um grave retrocesso. Mais uma vez repito isso. Como? Hoje saiu, por exemplo, uma pesquisa muito interessante em Minas, que mostra que aquilo que a gente vem dizendo há tempo, olha, não tem nada decidido, quem fica dizendo que é Lula ou Bolsonaro faz um trabalho de torcedor, não de analista, porque quer que isto continue, que se transforme em plebiscito. Tem até aqueles que falam, vamos fazer um plebiscito. Plebiscito é instrumento de regime autoritário e ditatorial. A política e a vida não é um simples sim ou não. Ela tem nuances, ela tem contradições, é complexa, portanto, não se resolve com um sim ou não. Há dúvida, há contradições outras. Então, é fundamental fugirmos disso, darmos lugar ao pluralismo, esse sim que é democrático. Pois bem, essa pesquisa em Minas está demonstrando que Lula vem caindo. E criou, por conta disso, Minas é um grande colégio eleitoral, e vem caindo também São Paulo. Os analistas começaram a ver, nos dois principais colégios eleitorais do país, há um movimento de não estratificação do que tinha, estagnação, ficava naquilo, não surgia... Não, há movimentos teutônicos. Por quê? Porque em grandes colégios eleitorais, não é uma coisa em pequeno estado ou por um evento pequeno qualquer, não. O que é que está havendo? Pode estar vendo Bolsonaro cresce por conta do auxílio. Sim, mas é da vida. É evidente que foi um absurdo em função de uma emenda constitucional que muda para dar lugar a ele quantos bilhões, talvez comparado ao próprio orçamento secreto, e poder fazer com isso mudanças no sentimento econômico, porque o auxílio pode ajudar a diminuição da gasolina. Não importa saber. Mas o fato é que isto está começando a mostrar que nada está resolvido. Começou a trazer, inclusive, medo para alguns que viviam em cima de nós. O voto útil no primeiro turno, vamos resolver isso no primeiro turno, nesse plebiscito, nesse equívoco, e, ao mesmo tempo, trabalhando com o lulista de outros partidos para tirar a candidatura que não era boa para ele, no caso, a candidatura da Simone Tebet. Tentou isso até por vias judiciais, usando terceiros, mas junto com ele, no caso Lula e dissidentes do MDB, dissidentes da Simone Tebet. Pois bem, isso entrou agora na discussão, na agenda do dia, de que está havendo riscos, porque nada está definido. O que é que isso me remete para eu trazer
para discutir o que é. A Simone Tebet vai ter agora aquilo que é o fundamental. Ela vai ter a campanha aí à frente, que não existia. Ela não é conhecida, se podemos dizer isso. Mais de 50% da população brasileira não sabe quem é Simone Tebet. Isso não é ruim. Por quê? O período eleitoral, mesmo pequeno, ele é, vamos chamar do seguinte, a gente conhece o carbureto, que amadurece as coisas. Não no momento da natureza, ele é forçado. Pois bem, a campanha eleitoral é um pouco carbureto. Ela amadurece dentro do prazo que é o prazo natural. Tanto é que quando termina a eleição tem sempre aquele que acha que o carbureto não resolveu, porque se tivesse mais uma semana era capaz de ele ganhar a eleição. Isso é muito comum em todo o processo eleitoral. Mas não tem outra semana. Então, o carbureto vai funcionar. As pessoas vão se envolver quando a campanha começar a pegar fogo. E olha, vocês dois, e isso ajuda, o Bacurau e o Bicudo, dá para todo mundo participação política, conhece, isso a gente sabe. Pois bem, se você começar a imaginar, você vai ver que o espaço de uma campanha, ele não é preenchido por ressentimento, não é por rejeição, não vai ser decidido porque eu voto contra Lula, porque eu voto em Lula porque eu não admito a eleição de Bolsonaro. E, por outro lado, aquele que diz que vota em Bolsonaro porque é antipetista e não admite Lula. Isto não decide eleição. O que eleição decide, mesmo que o cara tenha uma emoção ou esperança errada, mas é a emoção da esperança. Na campanha, a pessoa se entusiasma por um candidato e não votando num candidato porque derrota o outro. Isso não é emoção de uma eleição. Isso é emoção do conflito. Isso é emoção de antessala de guerra civil. Isso é uma emoção que divide as famílias. Aquilo que você está dizendo. É voltar à época do Bicudo e Bacurau. É voltar às brigas que a gente conhece no interior de Pernambuco, entre famílias e brigas sanguinárias. De matar herdeiros, matar coronéis, matar as famílias se matando. Isso é a nossa história lá atrás. Pois bem, isso não pode ser pensamento do futuro. Isso não pode, isso não tem condições. E daí uma força, por exemplo, da mulher. A mulher pode falar, até porque a gente conhece o que é que significa mãe. A mãe está lá, afastando a briga de filho, tentando contornar constrangimentos, sempre reunindo família. A mãe cuida das crianças, cuida dos mais velhos. Então, o Brasil precisa de ter alguém que diga, olha, parem com isso. Nós precisamos voltar a ser família, com todas as nossas contradições, sendo ABC ou América, não importa. Eu até estou vendo aqui o nosso Vober e lembro do Alecrim, que a gente era um pouco simpático. Lá em Pernambuco, esporte, aí a gente tem que dizer os dois juntos, Náutico Santa Cruz, que fica sempre contra. Então, Flamengo, Vasco, Corinthians, então, não pode, isto não divide família. A política brasileira de hoje está dividida. E nós precisamos discutir como superar. Eu acredito que a Simone Tebet, e mais, pela competência que ela tem, pela coragem que ela demonstrou, isso. E o programa, eu falei já antes da chamada Economia Verde, ela é uma pessoa, eu diria, contemporânea desse mundo e do futuro. Ela não é, tanto Lula quanto Bolsonaro, representantes de um passado. Não é. Não é com anacronismo, não é com disputa velha. Não pode a gente pensar uma esquerda brasileira que imagina que Putin é um grande homem avançado, invadindo com agressão a Ucrânia,
e imaginar que aquilo é contra o imperialismo norte-americano. Não, aquilo é barbárie, aquilo é expansionismo, aquilo é uma agressão inadmissível. A humanidade tem que ter cultura da paz e não apoiar guerras, e guerras de agressão como essa. Então, isso daí é tão evidente que o espaço está aberto, que nós estamos nessa luta. E não tenha dúvida, mesmo com toda dificuldade, o tempo da campanha é suficiente para a gente virar esse jogo. Roberto, nós temos um podcast que é muito longo, 1 hora, e nós vamos fazer outros podcasts com você, com mais gente aqui, inclusive, porque a gente pode falar de determinados assuntos em particular. Mas eu espero que seja com vocês que dê tempo. Então a gente quer agradecer a sua participação, o podcast foi muito bom, interessante, nós demos uma volta aí na história do Brasil, na história recente, você foi protagonista dela, no mundo também demos uma volta nos nossos sonhos, no socialismo, nas transformações que a economia está sofrendo nesse novo mundo digital e a humanidade querendo e lutando para se conscientizar de que a economia tem que ser cada vez mais sustentável, essa compatibilidade entre o homem e a natureza para preservar a nossa espécie humana. Eu agradeço bastante a sua participação, agradeço a participação do jornalista Eric Dias e coloco aqui para vocês, rapidamente, o microfone à disposição para fazer as considerações finais, porque nós estamos terminando mais um ponto de encontro. Por uma questão de respeito e admiração, vou deixar o deputado fazer as considerações dele. Não, bem rápido. Eu agora, já que está aí comprometido com outro podcast, eu estou agora para encerrar mesmo. Vamos aguardar o outro. Dizer que foi uma satisfação, que é sempre bom, porque a gente continua ainda aprendendo com programas como esse. Por quê? Porque você começa a pensar e, ao pensar, você vê um pouco para frente e extrai experiências, conhecimento, vê o erro, conserta, vê acertos, reafirma. Então, todo e qualquer programa como esse, é evidente que a gente sai maior do que a gente entrou, mesmo que continue pequeno. Mas vocês aí tenham sucesso. Um grande abraço. Aí, meu amigo. Abraço. Agradecer a VOBE o convite e agradecer ao deputado Roberto Freire os ensinamentos hoje aqui. Como eu disse, eu estou começando minha vida e começando a acompanhar mais de perto a política. E é um assunto que eu me interesso muito e eu acho que todo mundo no Brasil devia se interessar. Eu não gosto quando eu escuto uma pessoa que diz que não gosta de política, porque tudo na vida da gente é política. Tudo que a gente faz nas nossas relações interpessoais, profissionais, tem um pouco de política e a gente depende essencialmente da política. Então eu acho que é importante que as pessoas passem a se interessar e busquem conhecer o que está acontecendo. A gente se informa hoje muito pela internet e se a gente não tiver um filtro, né, a gente acaba sendo influenciado negativamente por questões que não deveriam ser. Então é importante, sempre muito importante estar ouvindo pessoas como vocês dois, que têm uma vivência política muito forte e vivenciaram momentos da política do país muito interessantes. Então eu só tenho a agradecer, estou à disposição, vou ver novamente quando precisar e é isso. Obrigado mais uma vez. Foi uma satisfação, deputado. Estou impressionado com a sua memória aqui hoje, revisitando aí o passado político do nosso país. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Eric. Um grande abraço e o podcast, mais uma vez, foi nota 10.